Olá pessoal, estamos aqui agora para retomarmos os nossos estudos de ciências. Bem, eu gostaria de lembrar a vocês que nós precisamos tentar usar a plataforma Schools. Tá? Se você tiver alguma dificuldade para acessá-la, entre em contato conosco. Se for algum problema técnico, alguma coisa do tipo, a gente vai tentar resolver. Mas a prioridade será para fazer as atividades através da nossa plataforma, ok? Outra coisa também que eu gostaria de falar com vocês é que bacana e que coincidência, né? No capítulo de ciências que nós estamos estudando e nos ampliando as ideias, nós temos o que é tecnologia. E nós estamos vivendo um momento em que a tecnologia está sendo usada a nosso favor. Claro que ainda estamos aprendendo, ainda estamos tendo que nos adaptar, pois foram muitas mudanças que passamos praticamente da noite para o dia. Inclusive, nesse momento eu estou gravando essa aula de noite, porque a minha rua é bem barulhenta. Eu estou tentando um horário que tenha menos barulho possível. Porém, a tecnologia está nos ajudando, a tecnologia está nos unindo, fazendo com que a gente consiga continuar os nossos estudos, muitos pais e mães continuando a trabalhar, mesmo a partir das suas casas. E aí, então, eu gostaria que vocês abrissem suas apostilas na página 44, ampliando as ideias, o que é tecnologia. Nós já comentamos sobre esse texto em sala de aula, mas para a gente poder retomar com mais tranquilidade, eu vou reler com vocês, então, Planeta Ciência, que sempre traz uma curiosidade bacana para a gente sobre cirurgias feitas com robôs. O texto diz assim: ao contrário do que se pode imaginar, robôs utilizados em hospitais não operam sozinhos. Eles recebem os comandos de um médico, repetindo seus movimentos no paciente, com a vantagem de não ter os tremores das mãos humanas. Uma câmera de vídeo em alta definição fica conectada ao robô para que o médico veja o monitor. Esse tipo de robô só funciona quando o médico manipula o computador, que pode ficar dentro da sala de cirurgia ou à distância, conectado pela internet. Em caso de falha ou de necessidade de um procedimento que não possa ser realizado pelo robô, há sempre um cirurgião habilitado para assumir a operação ao lado do paciente. O robô torna possível e mais fácil algumas cirurgias difíceis. Entre os fatores positivos estão a precisão, a estabilidade e a qualidade da imagem. Mas apesar de facilitar muitas situações, a robótica não substitui procedimentos tradicionais de um médico, como a consulta e a orientação. Então, bem bacana esse texto, porque a gente às vezes pensa, será que os robôs vão tomar o lugar dos humanos? Não. Primeiramente porque os robôs são criados pelos humanos, né? E depois é necessário que haja alguém que saiba fazer o trabalho, que saiba conduzir o robô, que saiba fazer toda essa parte de medicina, ou seja, alguém que estudou, que fez uma faculdade. Então, a tecnologia ela vem para somar, ela vem para melhorar a nossa vida. Aí tem uma proposta para você sublinhar no texto as vantagens do uso do robô na medicina. Se você durante essa leitura já conseguiu captar aí algumas das vantagens, você pode pegar o seu lápis e grifar, ou o seu marca-texto, como você gostaria. Bom, uma das vantagens que está dizendo aqui é que não tem os tremores das mãos humanas, né? Vamos encontrar aqui esse texto. Aqui também tem uma vantagem. Pode ser manipulado, conectado pela internet. Lá no comecinho do texto, ó. Eles recebem os comandos de um médico repetindo seus movimentos no paciente, com a vantagem de não ter os tremores das mãos humanas. Então, o médico comanda, mas a mão do robô não treme. Então, essa é uma grande vantagem. Outra vantagem, poder até acontecer isso pela internet, ou seja, pode acontecer à distância. Se esse procedimento acontecer à distância, com certeza, no local também haverá um médico habilitado que, se alguma coisa der errado, ou, por exemplo, a conexão com a internet falhar, a gente tem vivido isso, o médico que está ali vai assumir e vai fazer a cirurgia, ok? Muito bem. Vamos caminhar para a página 45. Diz ali, problemas e soluções. Os seres humanos adquirem conhecimentos
fazem novas descobertas constantemente. Como resultado, desenvolvem novas tecnologias que tornam as tarefas mais fáceis, rápidas e eficientes. A tecnologia pode ser definida como conhecimentos, processos e produtos que resolvem problemas práticos e facilitam o trabalho dos seres humanos. Aqui nós temos uma boa definição que vale a pena você grifar aí na sua apostila. Vou repetir, olha, nesse primeiro parágrafo. A tecnologia pode ser definida como conhecimentos, processos e produtos que resolvem problemas práticos e facilitam o trabalho dos seres humanos. Vejam, nós estamos vivendo tecnologia. Há muitos anos, as doenças eram tratadas com alguns remédios. Conforme foram se descobrindo as causas das doenças, desenvolveram-se novas formas de tratá-las e de preveni-las. A tecnologia melhorou a vida das pessoas que sofrem com doenças, mas também pode causar problemas. Por exemplo, os medicamentos podem curar doenças, mas também podem produzir efeitos indesejáveis nos pacientes durante o tratamento. Aqui nós podemos destacar o caso das pessoas que fazem quimioterapia para tratar o câncer. A quimioterapia mata as células cancerígenas, mas ele também mata algumas células boas que são importantes para o corpo. E o que acontece então? Às vezes a pessoa passa por um período em que caem os seus cabelos, elas têm muito mal-estar físico, enjoos. Isso faz parte, porque são os efeitos colaterais. Por um lado cura, por outro lado também traz efeitos indesejáveis. Aqui nessa página tem uma sugestão de leitura bem bacana, vale a pena vocês lerem. No colégio a gente tem alguns desses livros para emprestar. Quando as aulas voltarem, quem se interessar pode ir lá emprestar, ou quem quiser mesmo comprar, você pode usar inclusive a estante virtual que vende livros usados em bom estado com preço bem bacana, é uma atitude bem sustentável. Você vai encontrar aqui a sugestão do livro A Lágrima de Robô. É um livro cheio de humor, fantasia, surpresas e traz uma discussão bem bacana sobre se um dia os robôs vão substituir os seres humanos em todas as atividades do dia a dia. Leia que vale a pena. E aí vamos então para a proposta da atividade. Leitura de texto. Sublinhe a ideia principal do último parágrafo do texto. Muito bem, nós lemos esse texto, eles têm 2 parágrafos. Qual seria a ideia principal que está nesse último parágrafo? Vamos lá, podemos grifar: a tecnologia melhorou a vida das pessoas que sofrem com doenças, mas também pode causar problemas. Isso aí, pode grifar essa parte aí, pessoal. No número 2, você precisa olhar essa imagem. Que problemas foram resolvidos com a tecnologia mostrada na fotografia? Vocês estão percebendo ali que é uma tala, olha, as novas talas de imobilização podem ser feitas com outros materiais além do gesso. Vejam, ali ó, a pessoa está com uma tala no joelho. Que problemas eles podem resolver? Uma das coisas que você já deve ter percebido ou visto alguém reclamar que já usou um gesso porque quebrou alguma parte do corpo. O gesso, por ser bem fechado, ele causa coceira. Se for uma época de calor, a pessoa sua. Então, com uma tala, esses problemas são resolvidos, por exemplo. Então, você pode colocar o que de resposta nessa número 2? Que problemas foram resolvidos com a tecnologia mostrada na fotografia? A tala imobiliza, porém evita o calor e o suor. Vamos escrever isso? A tala imobiliza, porém evita o calor e o suor. Muito bem. Se você não conseguiu pegar tudo agora, você pode voltar um pouquinho depois do vídeo, rever e colocar sua resposta bem completinha, ok? Passando então para a página 46, nós temos os instrumentos na medicina. Veja, a tecnologia contribuiu para o conhecimento científico na medicina. Desde o final do século XIX, numerosos avanços foram produzidos na tecnologia médica. Veja alguns exemplos. Olha, antes,
Tínhamos, olha, a fotografia mostra uma das primeiras imagens de raio-x usadas na medicina. Imagens como estas permitiram que os cientistas e médicos observassem um ser vivo por dentro. Os raios-x são ondas de energia muito alta, que conseguem atravessar materiais que os raios de luz não conseguem. Os maus efeitos da exposição a grandes quantidades de raio-x só foram conhecidos muito tempo depois. Por isso, pessoal, que quando a gente vai fazer um raio-x, pode ser até de um dente. Você precisa colocar aquele colete bem pesadão. As pessoas que estão na sala, geralmente o dentista ou o técnico, se você for fazer raio-x de outra parte do corpo, sai da sala ou vai para trás de uma parede, um lugar assim, para se proteger desses raios que a máquina emite. Demorou muito para descobrirem que isso aí fazia mal, até poder então usar os materiais para se proteger. Quem trabalha nessa área, por isso que sai, porque ela está em constante contato com aquele raio-x. Nós que fazemos uma vez ou outra raio-x já temos que usar proteção, imagina então quem trabalha. Aí, a tecnologia foi contribuindo. Claro que existe o raio-x até hoje e ainda é muito benéfico. Porém, a tecnologia progrediu e fez com que aparecesse outra coisa. Segue aí na sua apostila, no agora. A tecnologia de imagens por ressonância magnética, por imagem, que é RMI, utiliza campos magnéticos e ondas de rádio. Essas ondas penetram no corpo, identificando as formas internas, sem causar males aos pacientes. A informação obtida é processada em um computador que elabora uma imagem bastante detalhada. Vejam, hoje que nós estamos vivendo essa fase de contaminação pelo coronavírus, um dos exames que detecta com bastante clareza o problema no pulmão é a ressonância magnética. Às vezes uma pessoa está com coronavírus, faz um raio-x, não conseguem perceber o tamanho do problema que ele está. Agora, quando os médicos fazem uma ressonância magnética, aí eles são capazes de identificar se realmente aquele paciente está com coronavírus, porque a imagem é muito mais detalhada, o exame fornece muito mais informações para os médicos. Vamos responder então agora as questões. Na número 3, nós vamos responder então uma questão sobre o raio-x. E a pergunta para a gente é: descreva o que você pode reconhecer na imagem. Essa imagem que eles estão pedindo para nós olharmos é essa imagem dessa mãozinha aí, cinza, né? Que é a imagem de um raio-x. O que podemos ver ali? Muito bem, nós estamos vendo os ossos dos dedos e da mão e também um anel, ok? São apenas essas informações que você deve colocar nessas respostas. Os ossos dos dedos, da mão e um anel. Número 4. Que vantagens a ressonância magnética possui sobre outras tecnologias médicas de imagem que você conhece? A gente acabou de falar sobre isso aqui. A ressonância produz mais detalhes e não causará danos ao paciente. Tanto é que quando alguém vai fazer uma ressonância magnética, ela não precisa de toda aquela proteção, daquele colete pesadão, da pessoa que está fazendo sair de lá, né, ter todo aquele cuidado. Então, você pode colocar na sua resposta, na 4, que vai produzir mais detalhes e não vai causar danos ao paciente. Muito bem. Agora também, olha só lá na parte de baixo da sua apostila. Os exames de raio-x ainda são muito úteis à medicina. Contudo, algumas medidas de segurança são necessárias para que a exposição do paciente e do técnico à radiação seja mínima possível. A exposição prolongada aos raios-x pode causar doenças graves como câncer. O scanner de tomografia computadorizada produz imagens a partir de uma série de raios-x. Elas são transferidas para um computador que faz uma montagem, permitindo a observação em 3 dimensões. Ali tem 2 imagens para vocês verem que uma é do raio-x e a outra de um scanner de tomografia computadorizada. Seguimos para a página 47. Antes, olha que interessante essa informação.
O cabo desse antigo bisturi é feito de madeira, um material que não pode ser esterilizado para matar os micro-organismos. Somente em 1890 descobriu-se que muitas doenças são causadas por micro-organismos. Então, às vezes a pessoa ia fazer uma cirurgia por conta de um problema e acabava saindo com outro, porque se contaminava com o bisturi que o médico estava usando para operar, porque ele tinha um cabinho de madeira e ninguém sabia que aquele cabinho guardava contaminação. Então, o que é agora? Os bisturis modernos usados em cirurgias são feitos de aço e plástico e podem ser facilmente esterilizados. Além deles, agora existem os bisturis a laser, compostos de feixes de raio laser que emitem ondas concentradas em um pequeno ponto, para cortar com precisão a pele e outras partes mole do corpo. Olha que bacana! O bisturi, para quem não conseguiu lembrar, é um instrumento de lâmina afiada usado em cirurgias, tá? Esterilizado significa que está livre de seres que podem causar doenças. Então vejam como que nós evoluímos. Hoje já tem o bisturi a laser, ou seja, o que toca no paciente é uma luz, nenhum instrumento. Então olha como é muito melhor para não haver contaminação. Na questão 5 nós temos o seguinte: no dia a dia os raios laser têm outras utilidades. Pesquise sobre esses usos. Se você pensar, na sua casa tem um raio laser que a gente usa diariamente. Acho que nesses dias a galera tem usado bastante. Quando você usa o seu controle remoto para ligar a sua televisão, se você prestar atenção, tem uma luzinha vermelha que aciona. Então nós conseguimos ligar a televisão à distância por um controle por conta do raio laser. Quando você está lá no supermercado, você não sabe o preço de um produto e lá em alguns determinados pontos tem uma leitora de preços, você chega, passa o produto naquela leitora, você percebe que ali sai uma luzinha vermelhinha. Então, aquilo ali também é raio laser no seu dia a dia, né? Nas leitoras de código de barra que tem nos caixas eletrônicos. Então, as tecnologias, elas estão cada dia mais envolvidas no nosso cotidiano. Vamos lá. Os médicos fazem pontos também chamados de sutura, para fechar cortes até que cicatrizem. Então, os pontos devem ser retirados. Quando o corte é bem profundo, quem aqui nunca caiu um tombo, né? Ou uma mãe teve um filho que caiu um tombo, aí você olha aquele corte, ai meu Deus, esse vai ter que dar ponto, porque a pele não dá conta de fechar sozinha. Então, o médico junta a pele, costura, quando ela já está bem mais recuperada, tira o ponto e a pele se recupera por completo. Então, existem cortes que necessitam de pontos, dependendo da profundidade que ele foi. Agora, os cientistas estão desenvolvendo um tipo de cola cirúrgica para manter fechados cortes e feridas. A ideia surgiu a partir dos mexilhões, animais marinhos que têm concha e são capazes de aderir com muita eficiência às rochas das praias, resistindo à água e à força das ondas. Em muitos casos, porém, os pontos ainda são mais recomendados. Atualmente, existem linhas especiais que não precisam ser retiradas ao final do tratamento, pois são absorvidas pelo corpo sem causar danos ao paciente. Então, tem corte que dá ponto e depois tem que tirar o ponto. Tem corte que dá ponto e que o corpo vai absorver a linha, não vai precisar tirar o ponto e segue vida normal. E tem corte que já dá para fazer só com a colinha que vai aderir. Agora, olha como é legal o papel dos cientistas, né? Dos pesquisadores que a gente estudou no capítulo 1. A partir da observação de como o mexilhão grudava num casco de navio, numa rocha, e ali ele aguentava firme as ondas, a água, o calor, o frio, né, as mudanças de temperatura, os cientistas conseguiram desenvolver essa tecnologia que faz com que a pele também se cole de tal forma que não necessite de pontos. Olha que bacana, né? Muito bom, a pesquisa é muito boa. Vamos lá. 6. Que tecnologia você recomendaria para uma pessoa que se cortou e pretende viajar para a praia? Pontos ou cola cirúrgica? Essa questão é só para a gente conversar. Você vai pensar nessa questão aí, essa eu não vou falar a resposta.
Você vai conversar com as pessoas aí na sua casa, com seus pais, baseado nisso que nós lemos aqui hoje e estudamos. O que você recomendaria para uma pessoa que pretende viajar para a praia? Dar um ponto ou colar o dodói? No caso, agora ele nem viajaria para a praia, coisa nenhuma, porque não tá podendo ir, né? A gente ia falar, você cola um band-aid, fica quietinho na sua casinha, né, gente? Brincadeira. Muito bem, tarefa. Você vai fazer em casa, o laboratório em casa, até porque você não pode fazer em outro lugar, tem que ser aí na sua casa mesmo. Vamos lá, recorte de jornais ou revistas, 3 imagens de tecnologia úteis aos seres humanos. Depois, colhe-as no caderno e escreva um pequeno texto sobre quem as utiliza. Olhem, vou aproveitar o gancho aqui para dizer para vocês que eu já falei isso em sala de aula, a gente precisa ter em casa material para recorte e colagem. Não precisa ser muita coisa, 1 ou 2 revistas, um jornal, alguma coisa assim, tá? Procure em casa. Se você não tiver, excepcionalmente, você pode imprimir um ou outro desenho. Não muita coisa, porque nós temos que economizar papel e tinta, tá bom, pessoal? Mas procure, de preferência, recortar para a gente aproveitar material, tá? Você vai precisar de 3 imagens de tecnologias úteis aos seres humanos. Baseado no que você entendeu do que é tecnologia, tá? Tem até uma definição que a gente grifou nessa aula hoje. Então, baseado nesse entendimento, nesse conceito do que é tecnologia, você vai separar essas 3 imagens. Você vai fazer essa tarefa no seu caderno de ciências e vai guardar para que no retorno eu possa dar um visto e a gente corrigir. Agradeço a vocês a atenção e até a próxima aula. Beijos!